Então deixa eu só orientar algumas coisinhas aqui, tá? Bora lá. Essa atividade é uma atividade típica de estrutura de dados. A professora, essa é a disciplina de programação orientada a objetos. Você precisa lidar com dados, você precisa guardar seus dados em algum local, tá? Então, até hoje, vocês que vinham do Python usavam só aquela lista do Python, aquela lista dinâmica, e quem vinha do C utilizava o vetor cru, né? Que é aquele vetor duro que você já cria inventando o tamanho. Mas a gente vai trabalhar na disciplina com duas estruturas de dados principais. Uma é a lista dinâmica e a outra é e são os mapas, né? As estruturas de chave e valor. Então, o que é que você precisa ser capaz de fazer? E aí eu vou colocar daqui um zoom, tá? Isso daqui já está como comando. Então, isso aqui é basicamente para lidar com dados. Ok? Então, você vai imaginar que se eu mandar inserir 1, 2, 3 e 4, você vai inserir todos os elementos do vetor. Beleza? Daqui a pouco a gente pensa como fazer isso, mas a gente quer ter que entender o objetivo. A gente tem que ser capaz de inserir elementos no final de um vetor. Seja mostrar o vetor no original ou mostrar o vetor de trás para frente. E fez full, sabe, né? Então fazer o forzinho ao contrário. Ok? Tudo bem. Isso aqui é uma operação que a gente chama uma operação de inserir no final do vetor. Uma operação de push back, inserir no final, push front, inserir no começo, pop back, remover do final, pop front, remover do começo. Quando está em C++, é exatamente esses termos que são os nomes da função. Em Java é diferente. Por exemplo, para inserir no final é add, para inserir no começo é add na posição 0, para inserir no meio é add na posição x. Okay? Então, cada linguagem você vai ter a sua estrutura e sua forma de lidar com os dados. Mas é importante que a gente, antes de passar para a próxima fase, que é ter um vetor e poder, sei lá, eu tenho um contato, meu contato tem vários telefones. O telefone tem um label, Oi, TIM, Vivo, Claro, e um número. Me dê todos os telefones que tem 88. Não é assim que a gente digita na agenda? Digita 88, ele sai filtrando os telefones. Ou então, remova o telefone índice 3, remova o telefone índice 2, remova o telefone Oi, remova o telefone TIM. Então a gente precisa ter esse domínio de como é que eu insiro dados, como é que eu removo dados, como é que eu listo dados, como é que eu filtro dados. É basicamente FUP, vetores. Tá? Só que aqui a gente não precisa ficar lidando com os vetores crus que a gente utilizava em C. Mas se você está no Java, você vai utilizar a arraylist, se você está no C, você vai usar o vector. E vai ter um monte de função pronta para resolver isso para vocês. Então, por exemplo, você quer inserir todos esses elementos. Vai dando um add em cada um deles e o próprio vetor já se arranja para acomodar os dados. Não tem perigo de estourar o vetor ou de não caber mais elementos, porque o vetor é dinâmico, a estrutura é dinâmica. Você quer encontrar um elemento dentro do vetor. Você também não tem uma função pronta para isso. No C++ vai ser o find dentro do vetor, e no Java eu não lembro não qual é. Deve ter um find, todos têm um find. Eu quero inserir em uma determinada posição. Daqui, ó. Inserir o 3 e o 7. Então eu tenho o 3 e o 7. Quero inserir na posição 0 o 2. Então o 2 vai para onde? Para a posição 0. E o que acontece com o 3? É deslocado. Então agora eu tenho 2, 3 e 7. Inserir não é substituir. Inserir é colocar numa posição deslocando todos os outros elementos. Você não vai ter que fazer for para deslocar os elementos não, porque vai ter um comando que você vai passar o índice, o valor que você quer inserir e a posição que você quer inserir. Então vocês vão ter que se acostumar na linguagem de vocês com todo esse breguessaral de comandos para poder fazer inserção, remoção, busca. Talvez o mais chatinho dessas operações, e sempre remover por índice também vai ser algum comando. Remover e aí você passa o índice, ou você pode remover passando o elemento. Mas o mais chatinho vai ser esse remove all.
que normalmente não existe na linguagem, você vai ter que procurar lá no Stack Overflow como é que você faz. Como é que eu removo todos os elementos com um determinado valor? Tá, se você fez FUP direito, você tem uma noção de como é que você faz isso, né? O ideal é você ir do final, do começo, removendo os elementos da marca. Porque se você tentar do começo para o final, você pode perder a continuidade. Não sei se vocês fizeram esse exercício lá em FUP. Então pronto. Isso daqui é o exercício. Eu já deixei código de partida. Por exemplo, se você tentar em Java, o teu código de partida, ó, basicamente você vai lidar com um array list de inteiros. Você está vendo aqui? Você vai ter que lidar com um array list de inteiros e você vai processar dados e operar no teu array list. Então, por exemplo, se der um show, o que é que vai fazer? Imprimir todos os elementos da lista. Eu acho que o Java novo, se você der um print no array list, ele já imprime um array list bonitinho também, mas resolve. Se você der um add, aí para todos os parâmetros, você vai chamar o quê? Vetor.add. Então, se você fizer vetor.add, ele já vai inserir no final da lista. Agora, você tem que fazer o find, tem que fazer o insert, tem que fazer o remover por índice, tem que fazer o remover todos. E vocês vão quebrando a cabeça e entendendo como é que eu faço isso usando uma array list, ok? Então eu vou deixar vocês usarem o poderoso recurso chamado Google, se acostumarem com os vetores um pouquinho, e aí eu vou passando e olhando as atividades, e na volta eu posso resolver algumas com vocês. Tentem não pular direto para as respostas, tá certo? Ok? Não é porque as respostas estão aqui que você deve olhar, porque não tem graça. Então, você tenta fazer, tenta entender, usa lá o teu editor de texto, usa o Google, dá uma pesquisada, e aí depois, quando você terminar, você pode ir lá olhar a resposta. Por exemplo, se você tiver em C++, eu também já deixei tipo código de partida com a main montada. É isso que vocês têm que descobrir. Como é que vocês vão inserir unidades? Porque eu já estou aqui com quase tudo pronto, né? Aqui as funçõezinhas. O show, como é que eu faço uma impressão ao contrário? Como é que eu faço o find? E aqui já está o código montado. Ué, o que tu vai fazer na hora do find? O que tu vai fazer na hora do show? Que é usando aquela mesma estrutura de laço interativo. A ideia é que a pessoa realmente digite add 1, 2, 3, 4. Show, vai aparecer 1, 2, 3, 4. Aí a pessoa coloca... Eu fiz um exercício desse em FUP ano passado, não foi? Foi, agora que eu lembrei, eu fiz em FUP. Bora lá. Vamos lá tentar e deixa aí a abinha aberta com o trabalho de vocês que eu já vou olhando. Já marca lá no planilha de presença, uma das atividades. Não. Tá?
Queridos, eu já pulei direto para cá, porque eu imaginei que durante a semana, quando vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês devem entender esse lance do laço, do número infinito, né? Então ficar lá no número infinito não é mais para cima. Meu Deus, o que é esse negócio? A ideia do loop infinito processando o comando já é a terceira semana que a gente conhece. E aí? Cadê o guarda desse lado dessa mão? Você já viu que tem uma raiz? Sua bicicleta não funciona. Cadê o teu? Banco de graça? Banco de... Eita. Só porque eu saí, foi o que você tinha falado? Não, é impressionante, você vai poder tudo com a pessoa. Pegar um código do jovem e não ter um. E aí eu posso checar o extrato, vai ter o dono da conta, você vai dar conta do saldo, aí eu posso tentar fazer o saque, o saldo, posso fazer empréstimo. Faz uma negociação. Não é o banco de outra pessoa. Você é uma rocha? Você é uma rocha? Isso aqui, você fala que chama tu tá doendo. Não vai mais olha de longe. Não serve. Não é melhor pode, nem cortar aqui. Eu só fiz pressão. Olha isso, o que eu estou trabalhando. Tem na sua lista de funcionar matonões. A gente na lista de funcionar vários matonões. Pensa assim, aquela lista. Então, aí tu? O que é feito? Pode. Você guarda coisa do pode. Sucesso. Eu sei que ainda pode. Se não dá, sabe que tá difícil, mas avisa lá no meio de vida.
Esse produto ficar calado, eu vou comprar. Só deu aí eu digo, quero comprar um pote. Como é que vai disponível? Um pote grande. Tipo grande? Aí eu comprei. Ok. Eu quero comprar um pote de sal. Pode comprar. O que eu posso fazer agora? Encher? Porque você coloca essa. Tá. Deixa eu ver. Legal. Posso botar mais aí? Enche aí o pote até. Eu enchi essa produção aqui. Beleza. Bota mais 10 aí. Ele vai dizer que cabe mais. Legal. Você pode usar. Vai acabar com o pote, né? Fazer um churrasco. Sucesso. Legal. Divertido. Coloca lá o 5. Eu tenho eu vou fazer o modelo de sanduíche. Eu vou fazer o modelo São Paulo. Primeira linha, última linha, última linha. Eu já resolvo aí,
de ser bem estudado, né? A gente já chegar e poder aproveitar a noite bem. Porque se a gente chegar de noite e a gente vai com pequenas confusões desnecessárias. Deixa eu ver se pessoal, se vocês subirem aí, não dá para subir, né? Mas se vocês subirem em nível, vocês vão ter a atividade da motoca e da lapiseira descritos. Né? Então, nesse mesmo sitezinho aí, onde está o mestre dos leitores, você tem a motoca, para subir nível. Voltar aí. Voltar no arcade, não voltar para o arcade, voltar para o boot, e vocês vão ter a atividade da motoca e do gravador descrito. Só você. Esse aqui é uma forma de limpar. Aí eu posso ter que ter unidade.
E aí eu volto, tá? É melhor claro, né? Late mais. Melhor assim? PRC. MKD S04 E01 vetores.
Então vamos lá, para um pouquinho, vem para cá, compreende a ideia. Se você ainda não pegou essa ideia os nossos projetos, eles têm uma ideia de persistência, tá? Então você vai interagindo com o projeto continuamente enquanto você quiser. Então, como o C ele é mais sequinho, eu vou começar com ele, tá? Vetores.cpp. Então, qual é a ideia? Você não precisa de classe, não precisa de nada. E se, por exemplo, nem no Java você vai precisar criar uma classe. A ideia é só trabalhar com vetores. Então, você vai ter uma main aqui. Include IOStream using namespace std. Então o que é que você vai fazer? Seu loop infinito. Se você ainda não pegou o jeito, é bom você pegar, porque basicamente todas as atividades daqui pro final de semestre vão utilizar isso. Tipo a ideia do menu que meu colega fez lá atrás. A ideia disso daqui é você não precisar fazer menu, é já ser simplesmente informação, ação, informação, ação, informação, ação. Então, refazendo a ideia. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um loop infinito, que vai continuar enquanto o usuário quiser interagir. Então, faça para sempre. Depois, a gente vai pegar uma linha de informação. Eu vou ler essa informação aqui no caso do C, getLine. Vou pegar da entrada padrão uma linha. Em C++, a gente utiliza essa biblioteca para arrancar as informações que a gente quer da linha. Então, a primeira coisa que eu vou pegar da linha foi a primeira palavra que a pessoa digitou. Então, vou transformar a minha linha, que era um string, em um conceito que tem em todas as linguagens, que é o conceito de fluxo. Do fluxo eu consigo inserir dados e remover dados. Uma conexão que você envia informações é um fluxo. Um arquivo ele pode ser compreendido como fluxo. Você vai lendo o arquivo. Então o que a gente vai fazer é transformar essa string em um fluxo. Isso tem em todas as linguagens. Então o nome do meu fluxo é SS. E o meu fluxo vai ser inicializado não com um arquivo, vai ser inicializado com uma string. Ok? Então a partir de agora, aquela linha inteira que a pessoa digitou, ela é como se fosse um fluxo que eu consigo tirar informações. E a partir de agora a gente vai para o nosso loop. Se o que a pessoa digitou... Oi? Se não fosse esse string, o que seria o getLine? Não, o getLine ele pega a linha inteira até o /n. Esse fluxo ele permite que eu vá tirando os dados. Por exemplo, se a pessoa digitou... inserir grafite 0.5 HB de, sei lá, 6 centímetros. Ela digitou uma série de informações que ela quer inserir na lapiseira dela. Então, inserir grafite foi a primeira palavra que ela colocou. 0.5 foi a segunda palavra, que é um float. HB foi a terceira palavra, que é um string. E 6 foi a quarta palavra, que é um inteiro. Então, é interessante que eu tenha um método de poder quebrar essa linha que ele digitou de uma vez só em todos os meus tokens que eu quero. Para não ter que fazer algo interativo. O que eu não quero ter que fazer é isso, ó. Print, aí dá um print lá. Digite para inserir grafite. Aí o cara vai lá e digita 1. Aí depois eu digo, digite o meu nome? Espessura? Não. A ponta. Aí o cara digita 0.5. Aí depois diz assim, digite a macete do grafite, HB. Digite o tamanho do grafite, 6 centímetros. Eu não quero ter que fazer menu, eu quero ter que coletar os meus dados. Então eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou tirar vai ser um comando, ok?
Isso daqui não, fluxo, ele funciona da mesma forma que o CIN. Quando eu quero ler uma coisa do teclado, como é que eu faço? CIN para comando. Assim eu leio uma string do teclado. Mas eu não quero ler do teclado, eu quero ler de onde? Do fluxo. Então a primeira coisa que ele vai pegar é o comando que eu digitei. Então se por acaso o meu comando for end, acabou o meu loop. Então eu dou um break. Se por acaso o meu comando for inserir, aí o que é que eu imagino que vai ter depois do inserir? O cara vai digitar, primeiro vai ser a ponta, depois ele vai digitar a maciez. Como é que eu escrevo maciez? Com Z? Maciez. E por último ele vai digitar o tamanho. Beleza? Só que onde é que ainda estão essas informações? Dentro de quê? Dentro do fluxo. Então eu vou lá e vou tirar elas do fluxo. Eu vou precisar tirar um float ponta, uma string maciez e um int tamanho. E eu vou tirar isso de onde? Ponta, maciez e tamanho. E eu vou passar essas informações todas para onde? Faz de conta que essa é a minha lapiseira. Eu vou dizer lapiseira.inserir. O que eu quero na inserir? Só que eu vou inserir um novo grafite. Com que informações? Ponta, maciez, tamanho. Vocês entendem que a gente faz isso para não ter que fazer menu? Não ter que ficar dizendo as informações? Por favor, digite 1 para isso. Agora digite a maciez, digite a ponta. Se fosse em Java, o conceito era o mesmo. Só que a implementação é diferente. Para quem faltou aula, bora fazer aqui então. Vetores.java. Como em Java eu não consigo ter a main direto, né? Eu preciso pelo menos criar uma classe, como é o nome? É public, né? Public class vetores, porque em Java eu não consigo criar a main fora de nada. Aí aqui vamos na nossa main public static void main string args. É assim? Não, é assim. String args. Mas é a mesma coisa no final da história. O que é que eu quero criar? Eu quero criar um loop finito. Faça para sempre. Agora eu preciso ler a linha do teclado. Em Java você não tem um getLine. Para fazer qualquer leitura você precisa de uma classe, de um objeto de que tipo? Scanner. Então, scanner recebe new scanner de system.in. E aqui a gente precisa dar um include de java. É assim, é? Import, valeu. Import de java.util útil. É assim? É. Java util scanner. O que ele está reclamando? Tá errado aqui. É assim não, né? Isso é, eu estou misturando as linguagens. É assim? Pronto. Ah, tá certo. É verdade. No C é que é do outro lado. Pronto. Eu precisei criar o scanner, porque senão eu não conseguia nem ler os dados. Agora que eu tenho o scanner, eu posso fazer o mesmo layout de sempre. Pegar uma linha do usuário. String linha, recebe scanner, ponto, next line. Tem uma linha do usuário. Só que no Java, ele funciona mais como o JavaScript e como o Python. Ele não é econômico em recursos. Quebrar uma string em um vetor de strings consome muito recurso. Mas ele não tem pena não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o que para mim era SS lá no C++, que é a ideia do fluxo. Aqui eu vou ter um vetor, né, que a gente chamava de user input. Esse meu vetor, ele vai de line.split. Então eu vou pegar a minha linha e quebrar por palavra. É assim mesmo, né?
Tá, por que ele está reclamando? Não, porque ele não tem condição de sair do ar. Ah, tá. E aí a gente vai fazer o mesmo layout de sempre. Se a pessoa digitou end, o que é que eu vou fazer? Break. Se não, se a pessoa digitou, só para pegar a mesma ideia do outro, qual era a palavra que a gente tinha colocado? Inserir. Se ela pegou inserir, aqui no C++, o fluxo, ele tem, entenda, a compreensão de que esse cara é um float e ele converte o dado que estava sendo lido para float. No Java não, você tem um vetor de strings e vai ter que converter tudo na mão. Então você vai ter que, tua primeira informação é um float, ponto, não é isso? Se isso daqui está na posição 0, a ponta está na posição 1. Você quer converter para float. Como é que a gente converte uma coisa para float? Ponto parse float. De quem? Da entrada do usuário na posição 1. Aí agora eu preciso também do... Como é? Maciez, que vai ser apenas a posição 2, que já é string. E o último vai ser o tamanho, que agora eu vou converter para inteiros. Ponto parse int, agora essa é a posição 3. E aí no final eu vou criar o meu grafite e colocar na minha lapiseira. Lapiseira ponto inserir. Claro que eu não criei o objeto aqui, é só para vocês terem a noção do laço. E aí eu vou criar quem? Um novo grafite, que vai receber a ponta, que vai receber a maciez e que vai receber o tamanho. Se não, então essa é a ideia do loop infinito. A ideia é a gente poupar os menus e ter uma forma prática de receber os dados e ficar interagindo com o meu objeto. No caso aqui, o meu objeto é a minha lapiseira, que eu criaria aqui, né? Lapiseira, lapiseira, recebe new lapiseira, e aí eu ficaria interagindo com ela. Então vamos ver a ideia do vetor. O que é que a gente vai querer? A gente não vai interagir com a lapiseira. A única coisa que eu vou fazer é inserir, remover, adicionar. Só que eu vou fazer tudo isso num vetor. Tanto no Java quanto no C++, eles usam a mesma sintaxe. Esse breguecinho aqui, ele é o identificador do tipo do container. Então, quando você usa as patinhas de camarão, você está dizendo que o teu vetor, nesse caso aqui, é um vetor de inteiros, que se chama vet. No Java, você teria que criar um array list de integer vet. New array list. Aí você vai inserir esse vector e É. Só que o Java exige que todos os containers, que são esses negócios, ou collections, né, que são tipos de dados abstratos, eles só podem ser de objetos. Então não tenho como em Java colocar aqui um int, que é o tipo primitivo. Eu preciso substituir esse int por um integer. Mas como vocês vão ler lá na apostila da Kaelon, eu não preciso ficar dizendo isso aqui, porque vocês sabem ler, eu não preciso dizer todo o básico. Vocês vão ler a linguagem. Ok? Então, vector. A partir daqui, é só o processo de lidar com a entidade. Por exemplo, se a pessoa, vamos ver lá o que é que a questão pede. Qual é o primeiro comando que ele pede? É o comando add. Então, para mostrar, eu preciso mostrar, né? Então, eu preciso do add e do show. Vamos começar pelo add. Add. Você sabe quantas informações você vai tirar? Você vai tirar do seu fluxo? Você sabe quantos elementos você tem? O cara pode digitar quantos ele quiser, não é verdade? No Java você poderia dizer, eu sei o tamanho do vetor, e aí você vai fazer de 1 até o final do vetor. Aqui a gente faria algo do tipo, ó, eu preciso de um valor, né? Enquanto eu conseguir tirar valores do meu fluxo,
eu posso fazer vector ponto, como é que eu, é vet? Vet. Como é que eu insiro no final de um vetor? No caso aqui é um push back no final de um vetor. E eu vou colocar quem no final do vetor? O meu valor. Pronto, resolvi. Enquanto tinha coisas para eu ler, li e inseri no final do vetor. Java é a mesma ideia? É. Só que a implementação é diferente, porque o conceito é diferente. Eu vou adicionar. Quantos elementos eu vou adicionar? Depende de quantas palavras tem no meu, que o usuário digitou. ADD 3, 4, 9, 2, 1, 7, 6, 5, 3, 4. Na hora que ele quebrar isso daqui tudo num vetor, eu posso dizer, ó, para ir começando do 1 até i menor do que o tamanho do vetor, faça array, como é? vet.add integer.parseInt de o 0 foi o ADD, concorda? O 0 que a pessoa escreveu foi o ADD. Todos os outros, depois do começo até o último parâmetro que ele digitou, são todos números. Então, para cada um desses números, eu vou converter esse cara para inteiro e jogar dentro do vetor. Essa daqui talvez seja a parte mais chatinha, porque são vários dados, né? Mas depois de passado o primeiro, o resto sai fácil. Vou fazer aqui os dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que importar java.util.arraylist. Endes. Agora eu preciso dar um jeitinho de mostrar. Para mostrar, aí é legal que a gente comece a fazer as funções. Void show. Vou mostrar o que? Um vetor de inteiros. Oi. Ele está trazendo o vet, esse formato em vet, como um objeto. E você usa o ponto. Isso daqui, sim, ele é um objeto. É o que a gente chama de estrutura de dados abstrata, que em C++ se chama de container e em Java se chama de collection. Mas no final é a mesma coisa. É algum local onde eu guardo os meus dados. Vocês vão ter vários tipos de estrutura de dados abstratas. Vocês vão ter o vector, que é o ArrayList, que é a ideia de vetorzão que você vai adicionando no final. Vocês vão ter o list, que no Java se chama linked list. Vocês vão ter o deck, vocês vão ter o kiwi, vocês vão ter o map, o set, que são as mesmas coisas. Esse daqui eu acho que é deck mesmo. Deck. Esse daqui também acho que é kiwi. Esse daqui se chama hash map. Os nomes são diferentes, mas os conceitos são exatamente iguais. Aqui eu guardo uma lista de dados de forma contínua, indexada. Aqui eu guardo usando uma lista ligada. Aqui é uma fila, uma lista, um chave-valor. E a gente vai utilizar vários deles no decorrer da disciplina. Mas o objetivo 1 é aprender pelo menos a utilizar a estrutura linear, que é o vetor. Ok? Então, mostrar, eu preciso passar por todo o vetor e imprimir no vetor. Então, eu vou fazer aqui uma carinha. Aí para int i igual a 0 e menor do que vet.size e mais cout vet i cout. Mesma coisa de FUP. Tudo vocês viram, imprimir vetor. Não é assim que vocês mostravam vetor em FUP? Tá aí. Não era assim que vocês mostravam vetor em FUP? Se você não fez FUP direito, vai sofrer. Então aqui, se por acaso a pessoa digitou show, o que é que eu vou fazer? Vou dar um show no meu
vetor. Mesma coisa. Vou fazer o método para mostrar o vetor. Não é, menino? Void show. Porque a função é mete a underline show Onde? Não sei. Aqui? Tu tá falando de qual? C++ ou Java? Onde? Se o mete a underline show também aparece uma multiplicação show para Ah, tá. Porque é só o nome da função que é diferente. É só o nome da função. Ó, agora eu já tenho o show e o add. Tenho tudo que eu preciso para botar ele para funcionar. É feio, comando inválido. Ih, ficou faltando o que aqui? Comando inválido, ponto e vírgula. O que ele está dizendo aqui? Ah, tá. Ele está reclamando desse int aqui. Pronto. Ponto barra vetores. Vamos ver se funciona. Show. Não tem nada. add 4. Show. Tenho 4. add 1, 2, 3, 4, 5. Como é que vai ficar o meu vetor agora? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Show. add 7, 1. Show. 7, 1. Como é que eu saio? Gente. Só que esse daqui foi só o adicionar. Você vai adicionar, remover, inserir no meio, mostrar o contrário. Todo o lareado de que você levou um mês para fazer em FUP é para vocês fazerem aqui em uma semana. A gente pode usar as funções prontas, né? É para vocês usarem as funções prontas. Não é para vocês ficarem criando função de inserir no meio. Tudo já tem uma função pronta. É só para descobrir qual é a função e usar. funciona do material, né? Não, qualquer coisa. Por exemplo, C++, insert, middle, vector. Como é que eu insiro no meio do vetor? Oh, função insert. Entendeu? Ó, eu digo a posição que eu quero inserir e o valor. Quer mais fácil? Não quer, né? Não é para fazer nada na mão. É para vocês só aprenderem as funções e como utilizá-las. Como é que eu faço um find? Como é que eu acho o elemento? Não é para você fazer um for de posição em posição, é para você usar um método que vai te retornar o elemento daquela posição. Entendeu? A ideia aqui é vocês se acostumarem com as estruturas de dados. Não é para vocês ficarem fazendo, entenda? Aquele FUP de encontre o elemento para um até o final, encontre... Não. Como é que eu faço um find? No caso aqui, C++, find, vector, index. Como é que eu encontro o elemento? Ó, como encontrar um elemento no vetor e pegar o seu index? Deixa eu ver como é que eu faço. Eu sei, mas faz conta que eu não sei, né? Eu tenho um vetor de inteiros. Já estou no sentido. Ó, tem uma função find, que recebe o quê? Que coisa estranha. Que marmota é essa? Find do começo do vetor ao final do vetor o elemento. É mais ou menos isso que eu quero. Se por acaso, cadê? Se por acaso for diferente de end, eu encontrei, senão eu não encontrei. Ah, legal, isso aqui pode ser outro. Aí você testa lá e vê como funciona. Entendeu? Bora lá, quero ver se vocês sabem usar o Google. Como é que funciona o meu... Ah, sim. Em Java, você não tem como fazer... Tem, né? Aqui em Java eu quero dar o show do quê? Em Java é mais besta ainda, né? Porque o array já pode dar o show direto. Cadê? Else if o i0. If o i0 ponto equals show
Eu acho que já dá para imprimir o vetor na lapada só, não dá não? Sysout de vet. Isso aqui funciona? Vamos descobrir se isso funciona. Show. ADD 1, 2, 3, 4. Show. É não, mano? Muito sucesso. Vamos lá. Bora praticar. A sala de aula é só prático. Eu vou continuar olhando os trabalhos da semana passada. Eu tô com dor na garganta. Eu vou falar agora. Ele retorna o que a gente chama de imperador, que é um ponteiro para elementos, você acessa elementos. Mas aí como é que fica aquele tema? Ele não retorna inteiro? Ele retorna a posição do elemento. Se ele encontrou um ponteiro para elementos, ele já encontrou o ponteiro no final do vetor. Sim, eu tinha parado de ver ontem, agora.
Begin é a cabeça do vetor. Begin é um ponteiro para o começo do vetor. Ai, eu tô em Java. Se não achar, ele retorna o último, né? E se o elemento que eu tiver procurando tiver no último? Não, ele retorna além do último. O find, ele retorna o abismo se ele não encontrar. Eu não quis falar que ele retorna o último. Mas é o abismo. A tua lista, se tem 3 elementos, ela é assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, abismo. Então, o último, o end, é o abismo. Ele não existe, não é elemento vago. Aí vai ter marcação. Então o último que eu tô pensando é o último menos 1. Exato. Acho que eu vou trocar os códigos que tem lá por esses daqui, mais sequinhos, né? Numa parte não. O semestre já começa acochado para terminar frouxo. E se a gente deixar para acochar com todos os professores estiverem com prova marcada, aí não rende. E aí, desligou? Aí eu esqueci. Vamos lá, onde é que está a tua parte? Aqui a tua parte vai ter que salvar tem um monte de arquivo aqui para ser enviado. Se você colocar no quadro, ele vai rastrear. Criar uma nova curva, sorvete. Esse aqui, aí eu crio E dentro do sorvete eu vou colocar passes. aí começa a vetorismo, vai dizer int certo. Não, se você der um int Ah, o que é encontrar, olha. você querer Aí ele não bota o número do vetor aqui, ele só bota você vai ver uma nova parte do sorvete. Aí você vai dizer, ó, eu quero marcar o sorvete aqui para ser enviado. Eu quero marcar só o sorvete para ser enviado. Você marca, vai ser salvo com 20 ATV. Se você quiser marcar tudo no seu repositório, já que você está no Word, dá um espaço e coloca tudo que foi abençoado. Então, tudo que você fez aqui, você vai deixar, está marcado. Aí depois de ver aí você quer salvar localmente, faz edit, menos o espaço, espaço, abre o espaço, coloca a sua mensagem aí para ficar totalmente guardado. Sorvete com passos, tá? Salva localmente. Para salvar,
Todas as mudanças na parte colocar. A remoção a remoção do sorvete está pronta para ser salva. A remoção Acho que está na parte da coloca para mensagem. Está salvo localmente, só salvado no save local por remoto. Depois, pelo jeito, eu faço o original, a ver como depois. Mais fácil porque eu só usar o ciclo. Bota um valor, aí é seguinte, quando eu recebo o valor, aí ele fica assim, separado, eu não teria que jogar isso aqui. Se ele quer que eu chame. Não, tu já
Sim, seria fácil. Não, mas não, vou botar aqui, vou botar aqui para saber o que tem que fazer. Entendeu? Me bota essa aqui. Vai salvar. Se você fez, Não deu certo. Será que isso não passou a conceito? Deu certo.
Não, não dá nem problema não. Pronto, agora comentou. Salvou, uploadou. Você sabe que é o link. E depois já vem embaixo. Aí tu pode dar o Você pega um modelo, não precisa terminar o vídeo, entendeu? Por isso que eu faço porque vocês partem do programa. Mas não acho que. Ah, sim, entendi. Lá, drama de ideia. Não deu. Eu pensei na mesma hora que eu estava aqui. Ou, É a posição, né? Tá falando só vai ter que adaptar isso aqui, ó. Ele vai atar
Vai criar dentro. Aí eu vou chamar não, você quer falar, mas essa pessoa que tem uma comparação. Eu quero saber se é aí eu só queria fazer invertido. Ia fazer a vez. Eu peguei aqui sem achar o dele. Eu fui acesso ao site, aí o maior igual a zero. Só que quando eu boto só o maior de zero, ele só tira. Aí tira o. Todos os projetos eu tenho que botar fora um pouquinho de lógica para as pessoas necessitarem. Então, tem que fazer a lapiseira é facinho, só 2 metros. Exato. Aí eu chego já. Pessoal, vamos lá. Não, já são 8 horas, eu vou terminar a aula. Então, eu vou repetir isso. Para você não dizer que eu não disse, eu vou dizer isso pela 10ª vez. Presta atenção. Se vocês não fizerem as leituras, vocês vão se lascar. Se vocês não fizerem os projetos, vocês vão se lascar. Se vocês quiserem que eu abra um slide, comece a ler para vocês, eu posso fazer. Eu sei que vocês não querem, vocês querem. Mas para a gente poder passar a aula praticando e fazer a seguir na prática, vocês têm que fazer a contraparte de vocês. Ok? Então, se deixarem acumular, vai se tornar intragável. Porque, ó, o que foi que a gente trabalhou, na verdade, hoje já é a 4ª semana. Confere? Como 4ª semana. Então, a gente já começou com aquela primeira classe, já vimos o método MEN, já começamos a identificação com a linguagem. Então, tudo que a gente vai pegando, a ideia é o aprendizado por manipulação. Então, eu não preciso ir lá dizer como é que eu faço uma coisa, como é que eu faço outra, porque vocês vão ler. Eu coloco o modelo, vocês pegam o modelo e adaptam o modelo para as necessidades do projeto equivalente. Eu garanto que vocês aprendem. Agora, vocês vão ter que fazer prática. Ok? Então, não quero fazer prova, mas vocês já vão recebendo nota pelos projetos que vocês entregam. Essa semana é para entregar o projeto da semana passada. Então, quem não fez, entrega amanhã, pelo menos até amanhã. Eu coloquei a lapiseira ou equivalência, lembra disso? Significa 2 classes, onde uma classe contém a outra e tem que ser interativo. Não porque vocês não sejam capazes de fazer do outro jeito. É porque você tem que meio de laço.
Tem gente que tem medo de entrada e saída. Tem gente que chega na metade do semestre e diz, professor, eu fiz tudo direitinho, mas eu não sei fazer aquele wire, eu nunca aprendi o wire. Então tem que superar essas deficiências de fundo para quem conversa com o semestre. Não é no final do semestre. Ok? Não é para você terminar o semestre fazendo o menu. Ok? Então vamos lá, pessoal. O semestre vai ser sucesso, vamos passar todo mundo e ter uma editoria para ler isso.